Agora, na Rádio Cultura. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Palavras de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos refletir sobre o pão. No Salmo 132, há o registro de uma jura de Deus a Davi: saciarei de pão os seus pobres. Esses pobres somos também nós a quem o Senhor alimenta, mas por meio de nós Ele quer que matemos a fome dos que passam necessidade. Jesus é o pão vivo descido do céu. Sempre que comungamos, nos alimentamos dele, que se faz um conosco. Depois, cabe-nos fazer-nos um com o irmão. É a fraternidade eucarística. No Congresso Eucarístico Internacional de Sevilha, na Espanha, em 1993, São João Paulo II lembrou que o homem eucaristizado deve tornar-se Eucaristia para os demais. No Salmo 146, o autor sagrado diz como é feliz quem recebe auxílio de Deus, que é fiel para sempre, que faz justiça aos oprimidos e dá alimento a quem tem fome. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, lemos que estamos destinados a comer o pão com o suor do nosso rosto. Isto é, o pão que nos sustenta e nutre nossa família é fruto do nosso trabalho e da bondade de Deus. Que bênção ter trabalho quando milhões não o têm. A esses que quase desanimam à procura de um emprego, o Senhor quer consolar e, de fato, os consola se a Ele recorrem. Mas é dureza. É preferível, no entanto, ser pobre a banquetear-se com dinheiro ganho ilicitamente, como acentua o livro dos Provérbios, no capítulo 20, versículo 17. Parece gostoso o pão ganho com a fraude, mas depois a boca se enche de areia. Tenhamos em conta o que nos diz o Criador no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 7. Acaso o jejum que eu prefiro não será isto, repartir tua comida com quem tem fome? Que belo jejum! Lemos no livro das Lamentações, no capítulo 4. As crianças reclamam pão e ninguém lhes dá pão. Ao que Padre Alfonso Milagro acrescenta: o mundo de hoje pede o pão da fé, o pão da verdade, o pão do amor a Jesus Cristo. Todos aqueles que você conhece, absolutamente todos, estão ansiosos, famintos de Jesus Cristo, e a todos você pode levar o conhecimento e o amor dele.
O jesuíta Padre Heber Salvador de Lima escreve sobre a beleza de ser pão, e o faz assim. O velho filósofo grego estava à morte, ladeado apenas de seus 2 discípulos. Relanceou o olhar ao redor da gruta que fora sua morada e sala de aula por mais de meio século. Não tinha nada para deixar aos 2 rapazes, porque sua única riqueza na vida tinha sido a virtude e a sabedoria. De repente, seu olhar parou sobre a mesa tosca, único móvel da sua pobre morada. Ali estavam 2 pães enormes e escuros, feitos de trigo integral, sem beleza alguma por fora, mas tremendamente nutritivos por dentro. O velho filósofo apontou para os pães e disse: durante a vida eu procurei dar a vocês o pão do Espírito. Agora, ao morrer, lhes deixo o pão material para o corpo. Nunca se esqueçam de que é mais importante alimentar o Espírito. Façam bom uso desses pães. Morreu o mestre, e os 2 jovens discípulos, depois de enterrá-lo, partiram, levando cada um seu pão em um saco de pano. Na primeira encruzilhada, separaram-se. O mais velho chegou a uma aldeia onde a fome assolava a população. Uma ideia iluminou sua mente, voltada sempre para o lucro. Cortou um pedaço do grande pão para si e vendeu o resto fatia por fatia. Com dinheiro na bolsa, foi para outra região mais rica, onde não havia ainda chegado a carestia. Aí comprou mais pão, que voltou a vender aos pobres e aos famintos. Na terceira viagem, já possuía alguns jumentos que trafegavam pelos caminhos rudes das montanhas, carregados de víveres para vender. E foi assim que, vendendo aquele pão inicial aos flagelados, o primeiro discípulo ficou rico, enormemente rico. O outro jovem chegou a uma choupana onde havia uma família quase às portas da morte por falta de alimento. O moço repartiu seu pão com eles e não foi mais adiante. Ficou ali para ajudá-los até que terminasse a carestia de trigo no país. De fato, nunca mais foi embora, porque, passada a crise, casou-se com a filha do casal e viveram felizes em sua pobreza. Um dia, os 2 jovens discípulos morreram e foram bater as portas do céu, que, segundo a crença do lugar, devia ser comprado de alguma forma. O primeiro jovem abriu uns alforjes de couro e mostrou lá dentro muito ouro e muita prata. Havia um grande sorriso nos seus lábios, certo de que o céu já era dele. Mas o guardião da porta eterna pensava diferente e lhe disse: meu filho, esse dinheiro nada vale aqui. Não é moeda corrente na eternidade. Que devo fazer então? Pergunta o milionário. Trocá-lo por boas ações, responde o guardião. Mas como, se já morri? Nem posso mais voltar à terra. Problema seu, meu filho, problema todo seu. A história não nos diz onde foi parar o pobre milionário que fizera fortuna vendendo seu pão aos pobres e infelizes. O mais jovem dos discípulos, porém, ao ser perguntado que coisa tinha para pagar sua entrada no céu, tirou do alforje um velho pão que em suas mãos de repente se transformou num pedaço de ouro tão grande que ele mal conseguia aguentar-lhe o peso. O guardião sorriu, tomou-o pela mão e o fez entrar. O pão da bondade, do amor
é o único ouro que compra a felicidade. É o único passaporte que nos franqueia a entrada no outro lado da via. Esta vida que não termina nunca mais. A vida eterna com o Senhor. Existe nesta lenda uma conclusão que os gregos não tiraram. A coisa mais linda deste mundo é transformar a nossa vida em pão, porque no dia de nossa morte nós compraremos o céu com um pedaço de pão. Está bem claro lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e vós me destes de comer. Foi por isso mesmo que Jesus se definiu: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E disse mais: quem comer deste pão viverá eternamente. O capítulo 6 do Evangelho de São João é chamado de Sermão do Pão. E o que acabamos de ler está no versículo 51. É também por isso que o mesmo Jesus quis nascer em Belém, palavra que em aramaico quer dizer casa do pão. Seria sumamente belo se todos nós fizéssemos de nossa vida um grande e imenso pão maravilhoso de amor e de pureza. Depois nós sairíamos por aí, dando pedacinhos de nós mesmos, distribuindo-nos aos outros em lindas fatias generosas de bondade, de alegria e de ternura. Mas há os que preferem comer o pão da usura, o pão do só eu, só para mim. Infelizes. Vejamos esta pequena história contada por Clovis Bovo. Chega um pobre a uma casa e pede um auxílio. A mulher o atende e lhe entrega um pão. Mas apenas fechou a porta, ouviu um estilhaçar de vidros. Saiu depressa e pegou o delinquente em flagrante. Era o mesmo pobre que acabava de quebrar a vidraça da sua benfeitora. Indignada, a mulher correu até o delegado. O pobre foi chamado a comparecer imediatamente para prestar depoimento e dar satisfação do seu ato desprezível. O diálogo foi assim: você, hein? Que grosseria sem tamanho! Ganha uma esmola dessa mulher e depois, em vez de agradecer, arrebenta-lhe a vidraça com uma pedrada. Que falta de gratidão! Sujeito mal agradecido. O pobre começou a chorar. E o delegado: vamos, explique-se. E o pobre, entre soluços: doutor, eu quebrei sim a vidraça dessa mulher. Mas não foi com pedra, não. Foi com o mesmo pão que ela me deu. É interessante. Quando alguma coisa não serve mais para nós, dizemos sem pensar: para o pobre ainda serve, como se pobre fosse lata de lixo. Acrescentem-se as palavras que São Tiago coloca em sua carta no capítulo 2, versículos 14 a 17. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não tem as obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então algum de vós disser a eles: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. Abbé Pierre
sacerdote católico francês que morreu em Paris com 94 anos, defensor dos pobres, compôs bela oração em forma de poema sobre a miséria. Seu objetivo, sem dúvida, era chamar nossa atenção para a solidariedade, pedir nossa misericórdia. É a miséria que irá julgar os destinos da terra inteira. É ela que também nos julgará quando comparecermos diante de Deus. Nossa fé nolo afirma. Nessa hora o Senhor dirá a cada um de nós: eu tive fome, eu tive frio. Onde quer que tenhas vivido, os que tinham fome, os que tinham frio, os que choravam a teu lado na terra inteira, era eu. Era eu que estava neles. Vieste comungar, não apenas minha presença sacramental, vieste comungar também a minha presença social no sofrimento dos pobres? Se não comungaste no sofrimento dos outros, então, quaisquer que tenham sido tuas práticas de devoção, retira-te, maldito, pois todos os teus atos de devoção sem verdadeira religião não passam de simulação que insulta a face de Deus. Na verdade, sem comiseração para com o próximo, nós não passamos de blasfemadores que espezinham a face de Deus em dezenas, em centenas de exemplares. Esta face de Deus que na humanidade pecadora é resgatada, se acha em cada irmão humano que sofre, que chora e que desejaria poder esperar. Esta bonita oração, tocante, encontra-se no livro As Mais Belas Orações de Todos os Tempos. Bossuet, bispo e teólogo francês que morreu em 1704, assim rezava: Ó Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos os meios para sustentar esta vida, a fim de que, passado o tempo de nossa servidão, possamos alcançar a liberdade perfeita. Dai-nos o pão que devemos comer com o nosso suor. É esta a nossa servidão. Deve cada um cansar-se para ganhar seu pão. Mas sempre sois vós, Senhor, que nolo dais, porque sois vós que abençoais nossos cansaços. Dai-nos, portanto, nosso pão de cada dia. Exprime esta palavra toda a nossa perpétua e irremediável indigência. Dai-nos o pão. Nós o queremos só de vós e pelos caminhos que nos prescreveis. Dai-nos o pão, Senhor. Entendemos com esta expressão tudo o que nos é necessário. Concedei-nos as coisas necessárias, não com delícias. Pedimos-vos o pão de que por vossa bondade e vontade depende nossa existência terrena, porque sois vós que nos impusestes tal dependência. Dai-nos hoje este pão de que cada dia necessitamos, e amanhã não nos será menos necessário do que hoje. Mas devo contentar-me de recebê-lo hoje, porque disseste, Senhor, e Mateus escreveu em seu Evangelho, no capítulo 6, versículo 34, a cada dia basta o seu cuidado. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Faz quase 10 anos, apresentei neste programa um escrito de Dom Itamar Vian, hoje arcebispo emérito de Feira de Santana, na Bahia, intitulado O Pão da Mamãe. Por sua beleza, hoje o reproduzo. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1945,
um dos maiores jornais da Itália trouxe a seguinte manchete: o pão da mamãe. Contava o seguinte fato: o exército inimigo estava penetrando as fronteiras e avançava ameaçadoramente. Todos os homens de 18 anos para cima deveriam apresentar-se para defender a pátria. Um jovem partiu para a guerra, participou de uma batalha e foi ferido gravemente. Conduzido para o hospital, definhava dia a dia. Poucos dias depois, em 8 de maio, a guerra terminou. Os colegas retornaram para seus lares e o jovem permaneceu no hospital. O comandante do exército mandou telegrafar para os pais do jovem, comunicando que, se desejassem ver o filho vivo, fossem rápido até o hospital. O pai tomou imediatamente o trem. Queria ver o filho amado com vida. Encontrou-o em agonia. Abriu uma sacola e de dentro dela retirou meio pão. Mostrou para o filho e disse: meu filho, tu sabes que a mãe não pôde vir porque ficou cuidando dos filhos pequenos em casa. Ela fez um pão para ti. Na viagem, senti fome e comi metade. A outra metade é tua, meu filho. Enquanto falava, retirou um pedaço de pão e pedia: filho, come, é o pão da mamãe. A enfermeira interveio: ele não engole comida há 20 dias, senhor. Não adianta colocar pão em sua boca. O pai, porém, insistiu: meu filho, é o pão da mamãe. O jovem recebeu o pão na boca e começou a mastigá-lo calmamente. Eis que, como se fosse um milagre, sentiu-se melhor. Num sussurro disse: pai, como é gostoso o pão da mamãe. Engoliu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sempre repetindo com mais força e convicção: pai, como é gostoso o pão da mamãe. Pouco a pouco, o jovem sentiu voltarem as forças e a vontade de viver. Recuperou-se e retornou para casa são e salvo. Foi o milagre do pão da mamãe. Quando a vida parece perder o sentido, meus irmãos, quando as energias parecem desaparecer, quando o desânimo surgir, devemos alimentar-nos com o pão da mamãe, com o pão da vida que é a Eucaristia. O Papa João Paulo I dizia com tanta propriedade e tanta ternura: Deus é Pai e Mãe. Coloquemo-nos em oração para ouvir nossa canção. Do CD Sem Ódio e Sem Medo, do Padre Zezinho, A Força do Pão. Preparada, o suco foi bem profundo. Alguém irá plantar o pão que a nação comerá. A mesa foi preparada, o gesto foi bem profundo. Iremos celebrar o pão de Deus que nos libertará. Que veio do céu, cremos na força da sua palavra, cremos na força da comunidade. Quando ela escuta o Senhor, quando se faz oração, quando caminha no amor, quando reparte o seu pão.
a nação comerá. A mesa foi preparada, o gesto foi bem profundo. Iremos celebrar o pão de Deus que nos libertará. Cremos no pão que veio do céu, cremos na força da sua palavra, cremos na força da comunidade. Quando ela escuta o Senhor, quando se faz oração, quando caminha no amor, quando reparte o seu pão, quando reparte o seu pão. Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 8 horas, e no domingo às 14h30, se Deus quiser. Palavras de salvação.